Em continuação, o Dr. Eurico Monteiro, que vem da ULS São João do Porto, trabalha também na CUF Porto e faz parte do grupo O5, vai-nos falar de opções de reconstrução, hastes modulares, cimentadas, não cimentadas, enxertos estruturais e técnicas de fixação. Eurico. Muito obrigado pelo convite. Isto é um regresso a uma casa que me tratou muito bem e que eu também considero que é minha. O Francisco já me facilitou aqui um bocadinho em termos do que é algumas das mensagens que eu queria passar, mas, sobretudo, eu quero... Penso que desformatou aqui um bocadinho. Queria, sobretudo, ir aqui, se calhar, contra aquilo que o Francisco disse. Para além de obtermos uma fixação estável, eu acho que também é muito importante nós preservarmos algum estoque ósseo. Daí achar que provavelmente muitas hastes cimentadas possam ter indicação, embora nós em Portugal não tenhamos muita experiência, sobretudo porque acho que não dominamos tecnicamente este tipo de revisão. Se tivermos as corticais intactas, bastante mais fácil. Com as corticais bastante erodidas, nós vamos ter que recorrer a malhas de contenção óssea, mas a verdade é que, quer no registro nórdico, com a utilização da Lubinos SP2 e a técnica de enxerto impactado, ou no registro britânico, com, sobretudo, a grande contribuição da Exeter, existem resultados bons com estas técnicas de enxerto impactado para resolver alguns defeitos e, sobretudo, aumentar o estoque ósseo para uma futura cirurgia. Francisco, acho que já falou extensamente sobre estas hastes não cimentadas. Elas são, de facto, o gold standard da cirurgia de revisão. Penso que todos nós que aqui estamos será provavelmente o tipo de hastes a que recorremos no dia-a-dia para a nossa revisão femoral. Elas funcionam, sobretudo, para fazendo o bypass do defeito proximal e com algum risco de stress shielding proximal. E devemos ter sempre esse cuidado, sobretudo para futuras revisões e, sobretudo, penso que o Miguel irá falar também mais adiante, o facto de acrescentarmos aqui uma modularidade poder-nos dar alguns problemas em relação à trombonose. E, sobretudo, chamar aqui um bocadinho alguns aspectos técnicos do que o Francisco também já falou, em termos do que é fazer o nosso bypass do defeito proximal, termos atenção a isso, termos atenção também quando usamos as nossas hastes modulares, sobretudo em defeitos mais complexos, a discrepância entre o diâmetro da diáfise e a anatomia proximal. Estas hastes permitem-nos ajustar grandemente versões, offset, comprimento, restaurar os nossos centros de rotação e, sobretudo, também fazer correções de deformidades em varo ou valgo com anteversão excessiva. Os enxertos estruturais são também uma técnica que eu acho que não teremos grande experiência cá em Portugal. Penso que Coimbra e o professor Fernando Judas, eu fui ver, tem uma publicação com o uso destes enxertos estruturais nestas revisões, quer como suporte mecânico, quer também para aumentar o nosso estoque ósseo. Nós podemos tratar perfurações, janelas ósseas que tínhamos construído, quer com técnicas inlay, utilizando o enxerto só para correções destes pequenos déficits por dentro, ou, sobretudo, apoiá-lo ao longo da nossa cortical externa. Existe um potencial de incorporação, mas funcionam basicamente como apoio estrutural e devem preferencialmente ser associados a placas, nomeadamente com estes tipos de construção, em que a placa estará sempre aplicada lateral, o enxerto aplicado na porção mais anterior, ou então podemos utilizar até duas calhas de enxerto, uma lateral e uma anterior, mas com uma construção mecânica um pouquinho mais deficiente do que quando usamos uma placa como suporte estrutural. Aqui um exemplo deste tipo de montagem e, sobretudo, também chamar a atenção nestas fixações suplementares com os cabos de aço, existindo um espaçamento de mais ou menos 2 cm entre cada cabo quando utilizamos estes enxertos. Não esquecer também que é importante termos o osso hospedeiro que temos que ter ancorado aos nossos aparelho abdutor, e todas as nossas inserções musculares podem também ser associadamente reinseridas nestas
nestas construções. A técnica da impactação, como eu falei, pode ter o seu interesse, mas sobretudo em doentes jovens, grandes defeitos cavitários, e são possíveis de fazer com os dois sistemas que eu já falei, com o sistema da haste Exeter e com o sistema da haste Lubinos SP2. A técnica em si, se as corticais estiverem íntegras, não é propriamente ou tecnicamente muito exigente, mas de facto podemos ter a necessidade de preencher zonas de defeitos corticais com malhas e fazer a impactação à custa deste reforço suplementar. Quando falamos depois em técnicas de fixação complementar, falamos essencialmente do uso de cabos e placas, com colocação de cerclagens, ou fitas ou cabos. Já aqui falar também como profilaxia de propagação de fraturas ou fissuras, mas também para o uso de fixação adicional de haloenxerto. As placas, eu penso que depois o Eurico irá falar mais à frente, vou deixá-las um pouquinho para aí. E referir de facto que elas podem ser importantes quando há alguma instabilidade da haste primária. Quanto aqui há o uso de megapróteses, quando não há grande possibilidade de nós aportarmos osso ou biologia, basicamente vamos fazer a reposição do defeito à custa de aumentos modulares de metal, respeitando também aqui algumas técnicas e, sobretudo, estas próteses também já vêm preparadas para poderem aceitar aqui a reinserção das estruturas que vão permitir que ela, do ponto de vista biomecânico, funcione. Deixo-vos aqui um pequeno algoritmo de decisão, é aquilo que eu normalmente uso para decidir o que eventualmente possa estar como primeiro plano ou primeira opção nas revisões femorais ou na reconstrução femoral. Isto eu vou-vos deixar um pouquinho à frente, porque acho que o Eurico irá falar depois desta parte nas fraturas. Gostava que levassem para casa que a classificação, para mim, dita a estratégia. As hastes modulares são o meu cavalo de trabalho neste tipo de revisões e que nos permitem, de facto, devido à grande modularidade, repor a nossa biomecânica. Acho que é importante não esquecermos a biologia e não se esqueçam que retirar o que lá está é tão importante como escolher o que vamos lá colocar para substituir esse implante. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta, algum comentário para estas duas apresentações. Para aqui um esclarecimento relativamente aos enxertos estruturais em revisão femoral. Eles em Coimbra foram usados na realidade, mas basicamente em cirurgia tumoral. Já há muito ano que foram deixados de usar e substituídos por aquelas megapróteses que ali mostraste. Agora, só aqui uma dica para a apresentação do colega Elpuin. Eu também estou cada vez menos a fazer vias transfemorais, porque me habituei a tirar o cimento por via endocanalar. As que faço, eu tenho-as feito cada vez mais curtas. E tenho tentado usar hastes cada vez mais curtas para deixar fémur de reserva para futuras revisões. Só um pormenor, a minha haste curta de eleição, e que muitas vezes me permite não me meter com os pedestais e com rolhões de cimento, são umas hastes cónicas de Wagner, não é haste de revisão. Sim. É uma haste que é chamada haste cónica de Wagner, é uma haste curtinha, tem 14, 15 centímetros, e que para mim é de longe a haste primária que melhor estabilidade dá nos fémures que já tiveram próteses. Nós estamos... Não é disponível. Ai, não digas isso porque a casa está desejosa de as vender. Pessoal,